Família Leonardo passando aqui logo pela manhã desse domingo, dia 19/4/2026, e fala a verdade que nem você esperava, depois do Vasco estar perdendo por 1-0, jogando mal do jeito que jogou no primeiro tempo. O Vasco voltaria no segundo tempo, as substituições do Painato daria certo e o Vasco, enfim, em dia de homenagem para o Roberto Dinamite, conseguiu mais uma vez reviver seus melhores momentos, porque o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Então, depois da vinheta, nós vamos trazer aqui toda a repercussão dessa bela vitória do Vasco. Vamos trazer aqui os gols, vamos trazer aqui muito do Andrés Gomes falando, vamos trazer também aqui o Puma, que foi muito importante no segundo tempo, vamos trazer também o próprio Renato falando que está aprendendo, né, que no Vasco é no sofrimento. PH também falando sobre sua contusão ou não, e também pela essa disputa sadia pela lateral direita, e também o Adson, tá? Que para mim foi o melhor jogador que entrou no segundo tempo. Ele ali foi um dos caras que conseguiu, sabe, dar uma nova dinâmica ao Vasco da Gama, e não tem jeito, né? O Caleri chorando pra caramba, vascaíno sorrindo, porque agora o gigante da colina está na 9ª colocação. E olha só, vamos pegar o Corinthians, que está na lanterna. Rapaz, o Paulo Neto tá desesperado. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 112, quase 113 mil inscritos aqui. Eu acho que falta 24 ou 26 inscritos. Se quiser me dar essa moral, se inscrever hoje. Não esqueça de, no final, ativar o sininho das notificações. Canal aqui, 2 vídeos comigo e também 2 lives aí com a galera que faz às 11 da manhã e também às 10 da noite. E é claro que a gente cola aqui hoje pedindo a vocês que estão do outro lado, já no canal há muito tempo, que deixe o seu like, que também comente, porque enfim nós vamos ter um final de semana de paz. E tudo começou com essa bela homenagem ao Roberto Dinamite. Eu confesso, tá, que toda vez que o Vasco vai fazer algum tipo de homenagem, eu particularmente fico com medo, porque as últimas vezes, né, que a torcida apoiou, que a torcida lotou o estádio, um gol foi ontem, que a torcida homenageou, fez festa, no final o Vasco decepcionou. E parecia que iria decepcionar, tá? Mas o Roberto, que fez aniversário, ou faria aniversário na terça-feira, 72 anos, o Vasco deixou para homenagear ontem, nesse jogo contra o São Paulo. E como eu disse, rapaz, no final, graças a Deus, deu tudo certo. E aí estão, né, as homenagens a Roberto Dinamite, que merece, tá? É a maior referência aí de jogadores do Vasco da Gama, é o que tem a maior história, acho que é o que tem a história mais bonita. Roberto aí, com certeza, né? Hoje em dia já não está mais aqui no plano físico, mas todos nós vamos levar sempre o Roberto na lembrança. Bom, e aqui tem mais algumas, sabe, imagens dessa homenagem, que terminou com uma vitória de virada à la Roberto, né? Olha quantas vezes eu vi o Vasco, através do Roberto, tirar resultados que já parecia perdido, porque o Roberto, quando estava em campo, era algo diferente. E esses dois aqui, ó, que estão na foto, tanto o Puma, que entrou no segundo tempo, como o Andrés Gomes, que para mim foi o melhor jogador do Vasco. Inclusive, nós temos uma notícia aqui do Andrés Gomes, tá? Que está sendo assediado por clubes da Europa. Inclusive, teve até olheiro ontem em São Januário, vendo o Andrés Gomes. Eu acho que voltaram com uma boa referência do nosso atacante. Mas aí, voltando para cá, Vasco da Gama começou mal a partida, começou perdendo de 1-0, e é sempre ele, né, meu irmão? Olha aí. Do Caleri, defendeu, depois rebote. Luciano, 1-0. O Vasco não fez um primeiro tempo horroroso, mas faltava consistência, faltava efetividade. O Vasco perdeu, cara, na minha opinião, 2 chances claras, tá? De até empatar o jogo e virar ainda no primeiro tempo. Uma bola na trave do Andrés Gomes
Depois, uma cabeçada sozinho do DVD, que ele cabeceia em cima do goleiro do São Paulo. E na virada, né, do primeiro para o segundo tempo, o Renato ele faz algumas alterações que eu acho que foi o crucial para essa vitória. Tendo em vista que o Vasco costuma mexer e cai o desempenho. Dessa vez não, o Vasco melhorou muito com a saída do Rojas, com a saída do Tietê, com a saída do DVD. O Vasco voltou a desempenhar, principalmente com o Adson, que para mim foi o melhor jogador que entrou no segundo tempo. Ao lado dele o Puma, o Brenner também fez uma boa partida e o Spinelli perdeu um gol incrível. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, eu vou até trazer aqui primeiro o lance, né, do gol que o Spinelli perdeu, porque o Spinelli ele tem estrela. Porque se caso o juiz não tivesse dado o pênalti, porque o pênalti aconteceu antes do Spinelli perder o gol, na sequência da bola ter batido na mão do zagueiro, ou pelo menos do jogador do São Paulo, a bola sobra para o Spinelli, ele dá uma bela chapada, o goleiro ele defende. Mas no rebote, o Spinelli perde um gol incrível. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. Só um minuto. Bom, como eu disse, se liga nisso aqui, galera. Puma, tem Barros. Ó, aqui já tinha sido pênalti, só que a gente não sabia. Aí a bola sobra pro Spinelli. Tem ó. levantamento. Aí o Spinelli ele ajeita o corpo e ele dá uma bela chapada. Só que no meio do gol. Para grande área, Spinelli. Defendeu. Cara, na volta da defesa do goleiro, o Spinelli ele cabeceia a bola de baixo para cima, ele perde um gol feito. Ó. Grande área, Spinelli. Olha lá. Defendeu o Rafael. Spinelli Meu Deus do céu. para fora. E aí a galera começa a pedir pênalti. Vamos ver por outro ângulo. Foi o puro Ó. caos. Pô, aqui ele botou no contrapé do goleiro, ele também deu azar. Né? Sobrou Uma bela no defesa. Agora se liga nisso. Spinelli. Rafael. E aí eu já tava aqui como, né? Vasco perdendo o jogo de 1-0. O Spinelli me perde. Um gol Defendeu. desse, mas o VAR chama. Ele na Quando o subida VAR aí. chama, tá aí, ó. Puma Rodrigues. O pênalti foi aqui, ó. Então. E foi muito pênalti do Caleri, né? Bom, o Puma foi lá, bateu, fez. Vasco, ele empata o jogo e daí pra lá, né, rapaz? Ali aproximadamente com 25 minutos, não é isso? 25 não, 26. O Vasco, ele volta pro jogo e isso foi importantíssimo para a nossa virada. E detalhe, tá? O Puma também não bateu bem não, tá? Quase que o goleiro do São Paulo pegou. Puma Rodrigues. Partiu. Eu acho que foi quase uma falha, tá? Graças a Deus, não tô reclamando não. Ah! E quase o Rafael defendeu! Aí, quase que ele defendeu mesmo, irmão. No detalhe. É porque o Puma bateu com pressão. É aquela batida colocada, é defesa do Rafael. E aí, meu Deus do céu. E para finalizar, né? Aí o balão tá aqui, ó. Cruzamento na boca do gol, passa. Vou comentar aqui, né? É o gol da virada. O Spinelli cortou o Mike. Ó o Adson. Voltou. Aí, falta no pé de quem? Do melhor jogador do Vasco da partida. Andrés Gomes. Pra pancada do Adson. Na sobra pancada. Gol do Vasco, 2-1. Esqueça tudo. E agora eu não vou pausar, porque vai dar pra ver os dois gols aqui por outro ângulo, galera. Beleza, ó. Quase o goleiro de São Paulo pegou mesmo. E aqui o gol da virada do Vasco. Rapaz, o Andrés Gomes deu uma catadinha, né? Com o pé. Pra poder ajeitar a bola. Ele bateu na perna esquerda, ó. No meio, né? Deu um tapinha para poder ajeitar para a perna direita. Chutou cruzado, graças a Deus. 2-1 Vasco da Gama. E daí para lá só foi alegria, né? E esses jogadores estiveram falando na zona mista e também depois do jogo, ainda no campo. E aqui ele falou para Vasco TV. Vamos ouvir. Muito feliz. A gente precisava ganhar. Demonstrou muito coragem para jogar hoje. Igual que tinha virado. Não, mas foi calmo,
Mas cuando el bolero pegó en la bola fiqué un poco asustado. É, meu irmão. Não passou nem Wi-Fi, né, meu irmão? Calmo, mas cuando el bolero pegó en la bola fiqué un poco asustado. Por suerte fue a coche y entró a la bola y dio para un Chile virar o show. Aí, né, ele revelando que quando o goleiro tocou na bola, ele ficou um pouco assustado. Eu também ficaria. Vamos lá, Andrés Gomes. Esto es Vasco. Insistir y nunca desistir. Esa fue la clave del juego. Muy cansado, muy cansado. Gloria a Dios por todo y por el gol. ¡Bora, Vasco! Ele falando, né, que botou uma bola na trave e realmente colocou no primeiro tempo. E no segundo tempo brocou, gol que deu a vitória. Vitória importantíssima, tá? Já já nós vamos trazer aqui a tabela do campeonato e você vai ver o rolo que tá. E se o Vasco não vence hoje, meu irmão, ia ficar complicado. Agora vamos ouvir o PH, falando da sua disputa com o Puma Rodrigues, também das suas pretensões, né, com a seleção brasileira, sua contusão, se está machucado ou não. Ele que saiu, tá? Com uma proteção na perna devido a uma pancada, um choque que ele tomou no primeiro tempo contra o jogador do São Paulo ali, né? No embate com o jogador do São Paulo, ele acabou levando a pior. O Renato nas coletivas sempre fala que ele tem 4 opções nas laterais, né? O Cuiabano e o Piton na lateral esquerda e você e o Puma na lateral direita. Como que você vê essa disputa com o Puma, essa disputa pela titularidade? O Adson falou aqui que está pronto para ajudar, seja 10, 15 minutos. Queria saber um pouco da sua visão, né, sobre isso. Eu sei que você falou ali com a Aline na TNT, mas se você puder falar um pouco sobre a sua perspectiva da seleção brasileira aqui para a gente também. Obrigado. Cara, a disputa com o Puma ela é natural, já vem de alguns anos, desde que eu cheguei no Vasco, e eu sempre respeitei muito ele desde o momento que eu cheguei. Não é à toa que ele é um jogador de seleção, a gente sempre brigou por posição, teve momentos que eu joguei mais, momentos que ele jogou mais, e a gente segue nessa disputa. E eu acho que não só na lateral direito, mas em todas as posições a gente tem essa disputa sadia. Hoje o Puma entrou, foi bem, fez o gol de pênalti, um cara que tem nos ajudado, eu quando estou em campo também estou procurando ajudar, então a gente segue se ajudando dentro de campo, disputando a posição, mas de uma maneira natural e respeitando o máximo um ao outro. E a questão de seleção, cara, eu venho encarando de uma forma natural, porque, como eu falei ali, eu trabalhei muito para estar lá, aconteceu, e eu vou seguir trabalhando mesma coisa que eu fazia no passado, trabalhando mais ainda para que, se tiver essa oportunidade de novo, eu estar preparado para abraçar. PH. Aí, né? E também o Adson esteve falando sobre o seu jogo, sobre as suas pretensões. O Adson também, cara, que, bom, para mim, desse lado direito, ele consegue colocar, eu acho que um bom problema pro Renato, sabe? E deixa uma dúvida ali, porque, cara, todo respeito, o Tietê e o Rojas não dá mais não, galera. Tá difícil de ver esses caras todos os jogos tendo oportunidade. O Tietê, né, aquele jogador que a gente já esperava, vai oscilar para cima, para baixo, mas para mim é um jogador mentiroso e o Rojas está indo pelo mesmo caminho. Um minuto. Vamos botar áudio aqui na bagaça. Essa, para os torcedores, foi sua melhor partida com a camisa do Vasco, além da partida contra o Palmeiras. Como é que você está se sentindo? Você está bem fisicamente? Você está pronto para ajudar, como você falou, Renato, seja por 10, 15 ou até 90 minutos, caso você vire titular? Claro que sim, eu estou preparado, treinando forte. Graças a Deus, hoje eu me sinto muito melhor da minha lesão. Claro que eu ainda sinto um pouquinho de incômodo, mas está cada vez melhor, cada vez com mais confiança. Então é como eu falei, no tempo que ele precisar ali, eu vou estar ali para ajudar. Valeu? Bom, tá aí o Adson deixando bem claro que ele está ali pronto para poder ser utilizado pelo Renato. Vamos ver o próximo jogo do Vasco contra o Paysandu, se ele vem como titular ou se o Renato, de repente, vai preservar ele visando o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na semana que vem. E já estou deixando aqui vocês que dificilmente esse jogo do Vasco não será em Itaquera. Corinthians foi punido pelo STJD, mas trata isso como informação, tá? Vasco, de repente, vai ter que enfrentar os caras no seu campo, lá no seu estádio, porque essa punição eles vão jogar para frente. Escuta bem o que eu estou te falando. Agora, para a gente poder, né, finalizar essa parte aqui das entrevistas, vamos ouvir o Renato, que está entrando naquela realidade do vascaíno. É muito sofrimento. A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu estou começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento. Mas acho que o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, nós conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, que é sempre muito difícil vencer o São Paulo. E da maneira que foi o time jogando bem.
Eu sempre quero os 3 pontos, mesmo que jogue mal. Mas se ganhar e jogando bem, melhor ainda. E foi o que aconteceu hoje. É isso, cara. Se jogar mal, vencer, tá ótimo. Mas se vencer jogando bem, é melhor ainda, porque você, né, acaba terminando, sabe, a partida feliz, sem ficar com aquela impressão, né? Rapaz, vencemos, mas olha, o time continua uma draga. E eu vi uma evolução, tá? Nesse jogo contra o São Paulo que amarrou bastante o jogo, o São Paulo que jogou bem recuado. Eu vi o Vasco, principalmente no segundo tempo, conseguindo quebrar aquelas 2 linhas de 4 do São Paulo, variando, sabe, do lado direito com o Adson e o Puma, que entraram muito bem, juntamente com o Andrés Gomes, jogador que não jogou bem para mim, sabe, foi o Cuiabano, teve bem abaixo, inclusive no gol do São Paulo, é ele que falha, é ele que condiciona o Calheri ficar de mano a mano com o Robert Renan também, o Calheri também tirou o Robert Renan para nada. Dali saiu o primeiro gol e eu não vi, sabe, assim, o Cuiabano jogando bem essa partida e já não é a primeira. Espero que seja só uma oscilação, porque o Vasco vai precisar muito do Cuiabano, aquele Cuiabano que começou muito bem aqui com o Vasco. Bom, e uma informação importante é que 2 olheiros europeus estiveram em São Januário, neste sábado, dia 18, para observar o atacante colombiano Andrés Gomes, um dos principais destaques do Vasco na temporada. Segundo apurações, representantes de um clube da Liga Francesa não revelado e o Bayer Leverkusen acompanharam de perto o desempenho do jogador. O Gomes vive uma grande fase, sendo a peça-chave do elenco vascaíno e despertando o interesse de equipes do futebol europeu. O atacante também surge como um possível nome na convocação da seleção colombiana para a próxima Copa do Mundo. Internamente, o clube já trata o atleta como uma das principais possibilidades de grande venda nos próximos meses. O Gomes vem muito bem, vem despertando o interesse de vários clubes e não seria nenhuma, né, surpresa aparecer um clube igual o Bayer Leverkusen, que esteve em São Januário, ali dando aquela namorada no nosso Andrés Gomes. Vamos ver, né, o que vai acontecer. E para a gente poder finalizar, aqui estão os resultados. O Botafogo foi visitar a Chape na Arena Condá e meteu 4. O Vasco de virada bateu o São Paulo. O Vitória empatou com o poderoso Corinthians, que a gente vai pegar na próxima rodada. E o Cruzeiro venceu o Grêmio. Olha, a vida do Luiz Castro não está fácil lá, não. Bom, e para vocês aí uma excelente noite, principalmente com isso daqui, ó. Vasco na 9ª colocação, já aconteceu alguns jogos, a rodada encerra hoje. Tem alguns times que podem passar o Vasco, como o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, o Internacional teria que fazer pelo menos 2 gols, porque está com saldo 2 não, 3 gols. E o Grêmio também, né? Não vai jogar, já foi, já arrasta, já perdeu. O Santos também tem 13 pontos, menos 2, teria que golear. Então aqui as ameaças do Vasco, de repente, o Galo e também o time do Red Bull Bragantino. Eu acho que os outros não conseguem vencer por 2. Bom, apesar que futebol, né, não é uma ciência exata. Mas vamos aguardar a rodada hoje para saber como é que vai ficar a tabela. E para final. E Paulo Neto, hein? Rapaz do céu. Aí, ó, o poderoso Corinthians na zona. E detalhe, né? O Corinthians está fazendo muito tempo um estágio para poder ser rebaixado. Será que esse ano vai ter aquele monte de contratação para poder salvar o Corinthians e depois o Corinthians não pagar ninguém? Vamos aguardar, né, rapaziada? Eu tô metendo no meu pé, quero saber da opinião de vocês. E hoje ainda eu volto, tá? Aqui, a gente poder falar mais um pouco dessa vitória maiúscula, porque agora vem aí a Copa do Brasil. Beijo no coração, que Deus abençoe você e a sua casa, no nome do Senhor Jesus. E eu fui que fui, galera.